Fala galera, bem-vindos ao novo episódio de Negociação Sou Desenvolto. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, a gente vai fazer uma simulação de negócio. Nós ambos somos empreendedores e para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou dono desse canal. Sou CEO da Agência Excelência e também estou por trás de grandes lançamentos, de grandes players e ajudo várias empresas a crescerem no mercado. Thaleson, vem cá rapidão. Para quem fala que homem pequeno não vai crescer na vida, aí é o tamanho do bicho aqui. Rapaz, que é alto, né? Não pode não aparecer. Não, gente, eu que sou muito alto mesmo, o Thaleson é do tamanho razoavelmente também normal. sou baixinho. Gente, o Thaleson que vai ajudar na negociação hoje, o Thaleson ele é meu amigo que é empreendedor também, ele está no setor madeireiro, hoteleiro, de lazer. Então ele já empreende faz tempo e também de hortifruti, né? Tem aquela agronomia de açaí aqui da região norte, né? Então o Thaleson vai estar ajudando a gente na negociação hoje e hoje a gente vai fazer uma simulação muito top para vocês. Deixa eu brevemente explicar o que vai acontecer. Então, galera, vamos começar agora com a metodologia de negociação. Cara, esse momento é muito importante, eu quero que vocês anotem, absorvam o máximo possível, porque vocês vão ver de fato uma negociação real de um empresário, um dos mais jovens desse Brasil, que já rodou o Brasil inteiro negociando e fazendo vendas, né? O Thaleson, ele não estava ciente das técnicas de negociações antes da negociação, então vocês estão tendo a chance de ver uma negociação autêntica. Vou deixar bem discriminado para vocês as técnicas que eu estava utilizando lá para vocês entenderem após a explicação. O que adianta eu explicar para vocês se não tem a prática, certo? Eu sou mais do bota a mão na massa e faz. Bora começar. O primeiro passo ele é muito simples. É esse tom de voz que vocês estão ouvindo aqui. O tom de voz de radialista noturno. É um tom de voz que ele é bem relaxante, tranquilo, mas ele é firme, confiante e apaziguador. Então, basicamente, a pessoa vai sentir que isso aqui é uma conversa bem amistosa, você é meu amigo, então, inconscientemente, a pessoa vai sentir que é uma conversa tranquila, ela vai ficar naturalmente mais à vontade. Agora vamos para o segundo passo, que é a primeira ação que você deve tomar numa negociação. É a primeira pergunta que você vai fazer numa negociação. Sempre pergunte alguma coisa que a pessoa não consegue mentir, tá? Por exemplo, você pergunta, por exemplo, se você realmente não conhece a pessoa, é a primeira vez que você está vendo ela, você pergunta qual que é seu nome. Por quê? É muito mais fácil você captar o jeito que a pessoa fala a verdade, porque geralmente é um só, do que você tentar captar a mentira dessa pessoa, né? Porque as pessoas têm várias maneiras de mentir, todo mundo tem mais de uma maneira de mentir, mas geralmente uma só maneira de falar a verdade. Então aí você está segurando. Agora eu sei como é que essa pessoa fala a verdade e eu estou blindado de qualquer mentira que ela fala para mim durante a negociação. Por exemplo, opa, tudo bem? Meu nome é Eric. E aí? Meu nome é Eric. Opa, beleza? Meu nome é Eric. Opa, prazer em te conhecer. Meu nome é Eric. Vocês estão vendo que toda vez que eu afirmo que o meu nome é Eric, a minha afirmação ela é idêntica à passada, justamente só para reforçar que geralmente as pessoas têm apenas uma maneira de dizer a verdade. Terceira técnica que vocês vão utilizar é uma técnica que vem do inglês mirroring, que se chama espelho. Espelho? Como assim espelho? É literalmente o que vocês pensam. Não é simplesmente só gesticular igual, essas coisas assim, você pode deixar de lado, mas preste atenção na verbalização. Como assim? Por exemplo, se eu falar pra você, cara, eu tô tendo problema com atendimento, o que você vai fazer? Você tá tendo problema com atendimento? Você geralmente vai repetir as 3 últimas palavras que essa pessoa falou, por exemplo, e você vai fazer um questionamento com isso. E o que vai acontecer? A reação vai ser, cara, eu tô tendo esse problema e tal, não sei o que, vai começar a desenvolver a conversa e o que vai acontecer? Você vai estar extraindo essa informação para você e essa informação vai ser muito importante para você. Vocês vão notar que no meio da negociação, eu e o Thaleson, a gente conversou, mas na maioria desses 9 minutos, quem falou foi o Thaleson. Por quê? Quando eu faço a estratégia do mirroring, né, que no caso é o espelho, a pessoa ela se sente bastante acolhida, porque o ser humano ele gosta de ser ouvido, o ser humano ele gosta de se sentir importante. Né? Então o que vai acontecer? Eu vou perguntar de você essas 3 palavrinhas, se você está tendo problema, e a pessoa ela vai começar a falar mais do que ela deveria, geralmente, né? Então ela vai se sentir importante. Aí você acrescentando com a próxima técnica, você vai ver como é que isso vai ficar legal. A quarta técnica ela é basicamente o seguinte, se chama labeling em inglês, que na verdade ela consiste em você fazer uma especulação que seja pertinente ao que você está passando. Opa, como assim? Então a pessoa vai falar assim, cara, seguinte, bicho, tô passando problema com atendimento e não sei o que e tal, então você vai falar, cara,
eu vejo que você leva muito a sério a questão da qualidade de atendimento da sua empresa, né? Aí o cara vai falar assim, putz, sim, cara, não sei o quê. Então você fez uma observação pertinente. O que acontece se você juntar essas duas técnicas? Você pode começar, por exemplo, fazer um espelho aqui. Então, cara, acontece isso, isso e aquilo, mas eu vejo que, por exemplo, você tem bastante preocupação em como é que seus clientes são atendidos. Olha só como é que fica diferente essa abordagem. Você juntou o espelho mais o labeling, que é identificar um problema, e ficou um combo muito bom. Você pode usar somente o espelho, pode usar somente o labeling separado também, que é identificar um problema e fazer essa pessoa falar. Você usando essas 3 técnicas que eu falei para vocês, 1, identificando a verdade, 2, fazendo o espelho, 3, fazendo o labeling, vocês basicamente vão ter a empatia do cliente, ou seja, a pessoa que está negociando com você, e essa pessoa ela vai ter uma impressão de que, cara, eu tive uma conversa absurda com esse cara, sendo que não. A única coisa que você fez foi fazer algumas perguntas. A maioria da negociação, quem falou foi essa pessoa, e você tem que ser um excelente ouvinte. A próxima técnica é demonize você mesmo. Por quê? Vai ter uma parte que vocês vão ver que eu falei bem assim pro Thalisson. Thalisson, é o seguinte, bicho, você vai achar que eu sou uma pessoa muito ruim ao estar falando isso, mas eu acredito que nesse caso a mão de obra humana ela é obsoleta. Se eu falasse somente assim, mano, o seguinte, a mão de obra humana ela é totalmente obsoleta. Olha só como é que o tom muda. Olha como é que fica mais agressivo. O que o Thalisson ia pensar de mim? Cara, esse cara é um escroto. Ele não tá nem aí pra humanidade. Agora, quando eu amenizei, já me demonizando, prevendo o que ele ia pensar de mim, ou seja, ele ia pensar isso de mim. Então, previ isso e eu falei, Thalisson, então, você vai me achar ruim, está falando isso e tal, mas eu tenho quase certeza que nessas ocasiões, a mão de obra humana, ela é realmente difícil. Então, o que aconteceu? Basicamente, eu consegui amenizar um absurdo que eu estou falando, né? E é difícil, basicamente, você pensar que, por exemplo, uma palavrinha dessa colocada no local certo vai te ajudar de tamanha maneira, né? Então, sempre façam isso. Se mostre sempre cooperativo. Você pode se mostrar cooperativo no início, no meio ou no fim, ou em todas as etapas. Por exemplo, no início você pode se mostrar cooperativo falando assim, olha só, eu gosto muito de ser justo com você, tá bom? Então, em qualquer ponto da negociação, se você achar que algum termo não está sendo justo, né, você pode, por favor, falar para mim, a gente volta, a gente ajusta esse termo e a gente prossegue a negociação para que fique bom para nós dois. Isso é um exemplo. No meio da negociação, cara, até aqui tá tudo justo para você, tá tudo tranquilo, você tem algum questionamento, alguma contestação. E no final, que foi no caso da negociação do Thalisson hoje, eu falei assim, Thalisson, de tudo que a gente discutiu hoje, você acha que tá tudo justo para você? Você tem um questionamento a fazer? O que eu tô fazendo quando eu tô me mostrando cooperativo? Se eu me mostro cooperativo no início, é a chave de toda a negociação. A pessoa vai falar, pô, que massa, o cara tá aberto a ouvir as minhas sugestões, então ela não vai ficar defensiva com você. Ela vai ficar aberta com você também, porque ela tá falando, pô, esse cara tá querendo me ouvir, tá querendo ajudar, tá querendo fazer o melhor para nós dois, então top. No meio da negociação, opa, ele realmente tá prestando atenção em mim, causa empatia. E no final da negociação, você garante que essa pessoa vai te dizer um sim. Por quê? A maioria das vezes as pessoas falam, cara, tá fechado, mas ainda tem uma pulguinha atrás da orelha. Fazendo uma proposta de cooperação no final da negociação, a pessoa ela simplesmente vai colocar essa pulguinha atrás da orelha para fora e vai se sentir mais segura ainda, então é muito mais propício dela realmente cumprir com o que ela falou. Aprenda a usar o não ao seu favor. Vocês vão ver assim, cara, muita gente falando, cara, quando você vai negociar, você tem que instigar, incentivar ao sim, você tem que fazer as pessoas ficar falando sim, sim, sim toda hora. Eu discordo totalmente. Por quê? Se você fica falando sim, você não consegue extrair a informação correta das pessoas. Então, o que acontece automaticamente? Se eu falo um não na hora correta, se eu induzo a pessoa a falar um não na hora correta, ela inconscientemente tem a mentalidade de tenho que justificar esse não. Por quê? Se eu tô convidando um amigo aqui pra casa e falo, Thalisson, vem aqui pra casa. É só isso, né? Pô, vou, top, eu tô indo aí. Se eu falo pro Thalisson, ei, mano, vem cá, e ele fala não, mas aí você vai falar, não, mano, não posso ir, porque e tal, entendeu? Então, aprenda a usar o poder do não ao seu favor. Como? Fazendo uma pergunta assim. Então, Thalisson, vi que você tá com esse problema, eu vi que a gente pode resolver dessa maneira que nem eu te falei. Você acha isso uma ideia ruim? Ele vai falar, não. Porque e vai te dar mais uma informação acrescentada disso. Basicamente, esse é um resumo das técnicas que eu utilizei. Espero que vocês tenham aproveitado. Agora, eu te desafio a ver essas técnicas em prática. Vamos para a negociação.
Então, gente, o contexto da negociação de hoje é muito simples. É uma negociação casual, onde eu e o Thalisson, a gente vai, hipoteticamente, fingir que nós não nos conhecemos, mas aonde está a autenticidade dessa negociação? Eu e o Thalisson, apesar da gente ser muito amigo, a gente ser empreendedor também, a gente não tem negócio juntos ainda. Então seria realmente uma simulação de como o Thalisson tivesse intenção de comprar os meus serviços, né? O que não é tão compatível, porque todos os negócios dele são mais B2B, o único que é B2C é o Recanto da Horta, né? E a gente vai simular uma venda de um sistema de atendimento para o Recanto da Horta, numa hipótese de que ele já está tendo tanto cliente no WhatsApp que a equipe dele não está conseguindo atender. Então hoje vocês vão ver uma simulação de um produto real meu, uma simulação de um produto real do Thalisson, e a gente vai fazer isso acontecer a partir de agora, tá bom? Então, a partir de agora, a gente não se conhece. Opa, Thalisson, tudo bem? Tudo certo. Prazer conhecer você. Meu nome é Eric, eu sou o CEO da Agência Excelência e agora eu tô vindo aqui pessoalmente com você porque a sua demanda é um pouco diferente, né? E querendo ou não, você vai ser um cliente que eu acredito que precisa investir mais, então o teor dessa negociação ele é muito importante. Mas antes da gente começar essa negociação, Thalisson, tu é realmente de Manaus ou tu mora em outros lugares? Eu vi que a tua empresa é em Itacoatiara, certo? Sim. Na verdade, eu sou natural de Itacoatiara e lá nós temos esse balneário. Entendi. E é uma questão bem importante a respeito disso. Nos últimos períodos, a nossa demanda cresceu muito. Então, a gente não consegue atender todos os clientes da forma que a gente gostaria. Por exemplo, no nosso WhatsApp é uma demanda muito alta para algum atendente ficar respondendo todas as notificações. No nosso Instagram, a mesma coisa. Tanto de pessoas que são de Itacoatiara, Manaus, tudo mandam mensagem, mandam dúvidas e a gente não consegue dar conta de responder todo mundo. Vocês não estão conseguindo dar conta de responder todo mundo. Isso parece que está te preocupando, né? Pois é, porque a gente tenta oferecer um serviço muito bom, a gente tenta oferecer o melhor, mas a demanda por mensagem na parte virtual é muito grande e a gente não consegue ofertar um serviço tão bom. Então, deixa eu te perguntar, Thalisson, como é que está funcionando a tua operação especificamente somente de atendimento? Me explica aí, quantos atendentes tu tem, quanto é que tu está pagando nelas mais ou menos, só para eu entender mais ou menos o brief. O nosso atendimento, ele é feito até hoje, a gente não utiliza robô, ele é um atendimento mesmo humano, e a gente utiliza das redes sociais, principalmente do Instagram. O Instagram hoje é o nosso a nossa principal vitrine. As pessoas nos procuram pelo Instagram e é basicamente uma pessoa que fica trabalhando nesse setor das redes sociais. Então, deixa eu ver se eu entendi, desculpa te interromper. Você está procurando o bot, basicamente, porque uma só pessoa para atender essa demanda eu acho que é impossível, mas também não acho que a empresa seja negligente o suficiente para não ter contratado mais. Então, está faltando mão de obra qualificada e você só teria basicamente uma pessoa para estar atendendo e você não está achando solução para isso, é por isso que você quer automatizar, é isso? Isso. Entendi, basicamente. Então, você está sofrendo esse problema há mais ou menos alguns meses, só que esse problema não era incômodo para você? Era essa a situação? Na verdade, o problema foi que no começo, como tudo lá, a gente abriu o balneário, a gente não acreditava que ia ter uma demanda tão alta, tanto no número de pessoas visitando, e isso foi uma surpresa muito boa pra gente. Nós gostamos que as pessoas tenham gostado desse novo atrativo da cidade, e pessoas de todas as partes, assim, do Brasil. Já teve gente que saiu do Paraná, visitou aqui o Amazonas e falou, pô, eu vi no Instagram vocês, eu quero conhecer. E então cresceu muito, e a nossa demanda virtual também cresceu junto com a demanda física. E hoje o virtual está sendo, assim, não estamos conseguindo atender todo mundo, respondendo todas as mensagens que nós gostaríamos de responder. Então, resumindo, você está tendo prejuízo porque você não está conseguindo, você está perdendo venda, basicamente, Perdendo né? venda. A gente sabe que o atendimento é 50%, né? Da venda acontecer, o marketing também é mais 50%, então o marketing e as vendas têm que andar juntos. Então o marketing tá bom, teu problema tá na venda, eu já consegui entender isso, então bora prosseguir para o que realmente interessa. Thalisson, eu vou parecer uma pessoa muito ruim de falar isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia, o atendimento humano, independente de quantas pessoas você tenha, ele é obsoleto. Por quê? Porque se você for perceber, as pessoas elas têm personalidade, elas têm problemas em casa, elas têm qualquer tipo de situação que afeta na questão do atendimento, até mesmo a correria do dia, entendeu? Elas não conseguem atender 5 pessoas simultaneamente. Então, obviamente, se é uma demanda que nem tu está falando, que ninguém mais está dando conta, é uma demanda que é bastante alta e eu acredito que nós temos que progredir com a situação colocando essa automação de fato. Você fez uma escolha muito correta. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta muito mais fácil para você. Quanto é que você está gastando com o teu funcionário hoje em dia? Nós gastamos, o rapaz que trabalha nessa parte mesmo do virtual, atualmente ele recebe um salário e mais a questão da comissão, de quanto o perfil alcança. Lá na faixa, eu acredito que depende muito, varia muito conforme o alcance, mas é na média de 2.500 a 3.000.
2.500 a Isso. 3.000 reais. E ele é CLT ou ele é um freelancer? Ele não é CLT, é freelancer. É freelancer, Isso. certo? Beleza. Eu vejo que, na verdade, o problema aqui, me confirme, por favor, é que a gente vai precisar realmente remodelar, a gente vai ter que redesenhar, porque, pelo visto, se perdeu muita venda, a gente também tem que redesenhar a parte do atendimento, certo? Acho importante a gente falar o seguinte, o algoritmo, ele vai ser feito para substituir quantas pessoas você colocasse lá dentro. Tá bom? Então, basicamente, ele vai substituir toda a mão de obra possível. Por quê? Ele vai atender 10, 20, 30, 100 pessoas ao mesmo tempo. Vai atender em tempo hábil. Ainda vai fazer o agendamento, porque se aluga os flutuantes lá, que nem você falou, né? Sim. E é muito importante que o atendimento ele seja de boa qualidade, seja instantâneo e seja extremamente detalhado, com compaixão para o cliente. Não adianta nada a gente ter um balneário excelente e não ter um atendimento bom. Essa ideia parece ruim para você? Não, tá ótimo. E um problema mesmo que foi comentado é a questão de perder clientes, perder visitantes, por conta que as pessoas vão lá tirar dúvidas no nosso chat, tirar dúvidas no nosso direct, e muitas vezes ficam no vácuo, recebem um vácuo porque o atendente não consegue dar conta de responder a todas as mensagens. Entendi. Então a gente vai fazer a implantação pelo seguinte, você está pagando 2.500 no seu funcionário, certo? Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar o preço para 1.500. Você vai pagar 1.500 mensalmente para mim e o meu algoritmo ele vai te transformar pelo menos 3 vezes mais o teu faturamento, tá bom? Ele vai trazer esse retorno para você, ele vai fazer com que ele tenha a consistência de ficar atendendo seus clientes sem pausa nenhuma, vai estar agendando seus flutuantes e a gente vai precisar somente de algumas etapas antes, que seria, por exemplo, informações do negócio, precificação e tudo mais, tá bom? Vai ser implantado de uma forma bem rápida, bem ágil. Amanhã mesmo, acredito que já consigo implantar para você. E basicamente é isso, né? Você acha que é uma ideia bacana a gente fechar já esse negócio? Eu acredito que sim, porque a questão de todo negócio é manter ele economicamente viável. E eu acredito que com uma clientela maior, buscando um atendimento, além de manter economicamente viável, tem a questão de oferecer um serviço de qualidade. Então isso, além de manter o balneário economicamente saudável, também vai atrair o nosso público para esse atendimento melhor. Porque hoje em dia é um problema, várias pessoas ficam no vácuo, não têm suas mensagens respondidas, por conta, como eu já falei, dessa grande demanda que tem. Você falou de economicamente viável, eu vi que você parece ser focado na questão da economia, né? Você é economista, alguma coisa do tipo? Eu não sou ainda economista, mas eu sou acadêmico de economia. Acadêmico de economia, perfeito. Então, cara, basicamente seria o seguinte, a gente vai triplicar teu faturamento no mínimo, né? Porque se você está perdendo clientela, deve ser muito. O algoritmo, ele vai custar metade do preço, basicamente, do seu funcionário e vai fazer faturamento bem maior, né? Então, acredito que realmente não há perda nisso. Você tem algum contestamento nesse termo? Gostaria de ser cooperativo com você de qualquer maneira. E se você tiver alguma coisa, a gente pode voltar e resolver. Tá tudo certo para você? Tá tudo certo. Eu só queria saber das questões das especificações. Por exemplo, é um gasto que eu vou ter agora logo no começo ou vai ser um gasto, por exemplo, durante o serviço ofertado? Então, o gasto, ele é sempre durante o serviço, então você vai primeiro pagar a mensalidade e a gente vai começar a fazer o serviço e você vai pagar uma mensalidade, tá bom? É basicamente isso, é bem simples, na verdade, de se explicar. E você pode também optar por comprar um licenciamento depois de você comprar esse produto e talvez nos representar em Itacoatiara. Mas primeiro testa esse um mês, entendeu? Testa esse um mês, aí depois disso você pode dar um feedback mais positivo pra gente, tá bom? Beleza. Então basicamente é isso, tá fechado, Thales. Fechado. Vou resolver seu problema aí, qualquer coisa, tá? Só ligar pra gente. Beleza, valeu, obrigado. E eu espero que assim nós conseguimos manter o negócio funcionando, mantendo ele economicamente saudável e com atendimento de primeira, que é isso que nós esperamos oferecer para todos os nossos clientes. Perfeito. Então, galera, basicamente esse foi o vídeo. Obrigado, Thaleson, pela sua presença hoje. Valeu, que agradeço. Tá bom? Instagram, rede social, tudo aqui desse bicho vai estar lá na descrição também, tá bom? E, cara, esse foi um vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham tirado proveito, porque uma união de dois empresários dispostos a ajudar as pessoas aqui, que nem a gente fez hoje, é muito raro, né? Como vocês sabem. Deixa o seu like, se inscreve, segue a gente nas redes sociais. Cara, no Instagram eu fico jogando direto. Bomba aí que a galera fica, pô, cara, que massa. E o Thaleson também, ele vive fazendo material bacana aí. Qualquer coisa, falem com a gente, deixem no comentário alguma coisa legal, uma sugestão de vídeo. E basicamente isso, galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu, forte abraço.